Olá pessoal, muito bom dia. Estou chegando aqui hoje, né, trazendo mais uma aula de arte. Espero que estejam todos bem. A gente vai trabalhar mais um conteúdo de arte na nossa primeira aula do segundo semestre do ano de 2021. E hoje, né, você já deve ter visto aí no início, a gente vai falar na nossa aula de artes, aqui a nossa aula de artes, a gente vai falar sobre as propriedades do som. Passando aqui só para a gente ver aí, né, as propriedades do som. Vocês conhecem som, sei que devem gostar muito de som, mas será que vocês sabem como é que um som é formado, né? Quais as propriedades, como é que a gente classifica esses sons? Então a gente vai ver agora, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides e trabalhando com esse tema, perdão, que são as propriedades do som, né? Isso é uma animaçãozinha, eu coloquei aqui uma animação para a gente ver aí, né? O próximo slide mostrando aí, como eu já falei, as propriedades do som. Vou passando o slide aí adiante, passo aqui, vou adiantar o slide, né? O mesmo slide aqui, vamos tentar adiantar mais um, né? Só um momentinho enquanto passo o slide aqui. O slide está pronto, vou conseguir passar agora esse slide, né? Pronto, né? Nós não conseguimos ver o som, mas apenas nós conseguimos ouvi-los, né? A gente ouve o som, não vê, não visualiza, mas além de ouvir os sons, nós conseguimos senti-los, né? A gente sente o som, você dança, se balança quando você escuta um determinado som. Quando aproximamos a mão de uma caixa de som, por exemplo, né, qualquer aparelho que emita som, a gente vai sentir claramente as ondas sonoras, né, que tocam a nossa pele. O nosso corpo, claro, também produz sons, né? Perceba a vibração do som, colocando a sua mão no pescoço, né? Ou também no coração, no pulso. E também você pode sentir os movimentos que ele faz enquanto nós estamos falando, enquanto você fala. O som tem uma série de propriedades físicas, né? E nós vamos destacar algumas, que no caso aqui, 4 propriedades, que são a intensidade, né? A duração e o timbre. Vamos ver aí como é que, ou o que é cada uma, né, dessas características aí do som. Primeiro, vou trabalhar aqui, né, a intensidade. Diz aí que a intensidade é a força de um som. A intensidade é um som, né, pode ser um som emitido, pode ser forte, né, ou também pode ser um som fraco, né, dependendo aí da intensidade com que você coloca em determinado instrumento, ou, enfim, qualquer coisa. Então, o som, a intensidade, é a força com que um som é emitido. Eu vou colocar aqui dois exemplos, né? De um som forte, feito no violão, e um som fraco, que também, né, foi feito pelo violão. Vou colocar primeiro o som forte. Eu terei um som forte e com maior volume. Vocês devem ter percebido aí que foi o mesmo som feito no mesmo instrumento, no caso, um violão, mas como, né, um foi colocado mais intensidade do que no outro, esse som que coloca mais intensidade, ele é um som mais forte. Claro que aquele que eu coloco, né, menos intensidade, que eu toco com menos força, é um som fraco. Eu vou colocar aqui alguns sons fortes, né, que a gente conhece aí na natureza. Primeiro, acho que vocês devem identificar o som do avião. Também um outro exemplo de som forte, né, o som dos tigres, né, o rugido dos tigres. E agora eu vou colocar também dois exemplos de som fraco. Primeiro eu vou colocar um pintinho, um piando, né, o piado e um pintinho, e depois eu vou colocar o som de uma água caindo no copo ou em um determinado recipiente, pode ser um balde também.
Pronto, né? E a gente já viu aí o que é som forte e som fraco, ou seja, a intensidade do som. A gente exemplificou e vocês podem aí pesquisar outros exemplos, né, de intensidade de som, ou seja, sons fortes e sons mais fracos. Vamos agora para um novo item, né? A gente vai, vou colocar aqui a tela. A tela já está aqui, mas eu vou só colocar aqui para gente a bolinha, né, para vocês verem. Duração, né? Duração é um tempo que um som dura, né? O tempo de execução do som. E esse som pode ser um som de execução curta ou execução longas, né? Quanto mais tempo, né? Maior o tempo, mais o som é longo. E quanto menor o tempo, o som é curto. Aí tem até o exemplo, né, de ondas sonoras de maior duração, que é a de cima. Você vê aí o tamanho. Se você pode colocar em alguns programas de edição de áudio, que você vai ver esse formato aí. Ele é dividido nessas ondas e tem os sons que são bem longos, né, e outros que são bastante curtos. Vou colocar também agora para a gente ver alguns exemplos, né, de sons longos e som curto. O primeiro som de longa duração que eu vou colocar aqui, vocês devem identificar aí facinho, né? Barulhinho chato aí é o som do despertador, né? O som do despertador. Vou colocar um outro exemplo de som longo que vocês também conhecem muito bem. Aí é o som do apito, né? Vocês veem que ele tem uma duração bastante prolongada, bastante longa. E o outro som, né, é o mugido da vaca. E agora eu coloco aqui os 3 exemplos de sons curtos, né? Sons que têm a duração curta. Eu vou colocar primeiro o som de uma buzina, né, que tem uma duração bem curta. Quando você aperta uma vez na buzina, claro, se apertar, se ficar segurado, a duração vai ser longa. Aí foi só um toque na buzina, por isso que esse som tem a duração curta. Vamos ver um outro som de duração curta. O som do gato miando aí também é uma duração curta. E um outro, né, som também curto. Pronto, aí são 3 sons, né? Mostrei 3 exemplos de sons de longa duração e 3 sons, né, de duração curta. E é fácil a gente identificar isso, né, ouvindo aí esses sons. A gente vai para uma próxima, né, propriedade do som, que é a altura, né? Muitas vezes a gente pensa que a altura é quando, né, quando a gente aumenta bastante o som, mas não é isso não. A altura, né, é o som mais grave ou um som agudo, né? Tem aí, por exemplo, o mugido de um boi é bem grave, né? Enquanto o canto de um passarinho é agudo, né? Enquanto o som de um passarinho aliás, o som de um passarinho, o canto de um passarinho é agudo, né? Esse som a gente vai entender de som grave, é aquele som que a gente chama um som baixo ou aquele som mais grosso, né? Por exemplo, uma voz de uma pessoa que é grossa, aquele som vai ser bastante grave. Mas quando essa pessoa tem uma voz, né, que a gente vai dizer de voz alta ou voz fina, esse som é bastante agudo, né? Então, um som baixo ou um som grosso a gente classifica como grave, e o som alto ou aquele som mais fino a gente vai classificar esse som como som agudo. Também tem aqui para vocês uns exemplos, né, de sons agudos e de sons graves, né? O primeiro aí, o som grave até já mostrou aí no slide, que é o som do mugido do boi, né? O que é um som grave? Se a gente for ver o som do mugido do boi também, além de grave, é um som longo. Na sequência, eu trago aí o som também grave, que é do instrumento, não sei se vocês conhecem, o nome desse instrumento é tuba. É um instrumento de sopro, qualquer coisa, dá uma pesquisadazinha aí, né? E você conhecerá como é que funciona, como é esse instrumento.
seguida trago também um som que é bastante conhecido, né? Eu vou dizer só depois que é exemplo de som grave. Isso aí vocês devem ter percebido que é o barulho de um trovão, né? Um barulho de um trovão também é exemplo de som grave. Vamos seguindo aí, agora eu vou trazer exemplos de sons, né? De sons agudos, ou seja, sons altos, sons finos. Primeiro exemplo aí, o apito, né? O apito tem um som agudo. Mais uma vez, o miado de gato, que também é exemplo de som agudo. E por último, aí eu vou trazer o som da flauta doce, que também é um som agudo. E a gente agora vai trabalhar, né, a última característica, propriedade do som, que é o timbre, né? Esse timbre é chamado de cor do som. Por que é chamado a cor do som, né? Através do timbre, nós podemos identificar de onde vem o som, né? Por exemplo, quando eu falo e você escuta, você vai saber que é uma voz de uma pessoa, que aquele som foi emitido por uma pessoa. Quando o cachorro late, quando o gato mia, você também vai saber fazer a distinção entre esses sons, né? Porque cada um desses sons tem um timbre, ou seja, tem um tom diferente, né? E não sei se a palavra é bem tom, né? Mas você escuta de maneira diferente. Ele tem uma característica diferente. Também com relação às pessoas, eu falei, você sabe identificar. Se você conhece uma pessoa, você é capaz de identificá-la pela voz dessa pessoa. Basta você ouvir, se você ouvir um cantor que você gosta, né? Um narrador de jogo de futebol, enfim, um apresentador de TV, você identifica facilmente porque você conhece o timbre, né, de voz. Ou seja, esse timbre a gente chama da cor da voz, né? E tem duas ondas sonoras, né, cada um com um timbre diferente. Eu vou trazer na sequência só dois exemplos aqui de timbres, né? Dois exemplos de timbres para que vocês identifiquem aí. Vou trazer aqui o som de dois instrumentos e você claramente vai saber identificá-la pelo timbre de cada um desses sons. Aí nós trouxemos o som do violão no primeiro, né? Primeiro apareceu aí o timbre de um violão e depois de um som de uma bateria. Então, você com certeza identificou porque esses dois instrumentos apresentam timbres diferentes. Vou passar aqui mais uns exemplos, né, de timbre para vocês aí analisarem e como é que diz? Aprendendo aí esse conceito de timbre, para nunca mais errar o que é timbre. Isso aí é um som de um piano, né? O som Você sabe que som é este? Vamos ver o próximo som aí, qual seria o som? Este som é o som do telefone. Você sabe de quem é esta voz? Eu acredito na verdade, mas também sou um grande fã da justiça. Esta voz é a voz do personagem do Superman. Eu acredito na verdade, mas também sou um grande fã da justiça. Você sabe que som é este? Bem, encerrando aí, o último som aí, né? Deixei a gravação passar para não. O tempo já está rápido, então. Esse último som aí, né? O som de um galo cantando. Então, espero que todos vocês tenham compreendido aí o conceito de as propriedades do som. E
Deixa lá nos comentários quais são essas propriedades e as características de cada uma delas. Então, um abraço para vocês, boa aula e até o nosso próximo encontro.